O que parecia totalmente impossível há um mês atrás começa a parecer uma realidade agora. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 1º de março, poucos dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia, publicamos aqui no canal um vídeo que fez muito sucesso. A Ucrânia pode ganhar esta guerra contra a invasão russa? Esse vídeo foi feito baseado em uma visão pelo analista geopolítico Kamil Galiv, em que ele apontava, ao contrário do que a maior parte das pessoas imaginava então, que sim, é possível que a Ucrânia ganhe essa guerra. Veja, naquele momento da guerra, a Rússia já tinha tomado alguns poucos reveses. Seu plano mais imediato de convencer Zelensky a sair de Kiev e colocar outro presidente lá havia falhado. As cidades mais pró-Rússia do leste, em que esperavam não ter muita resistência, já tinham demonstrado resistência, mas a força militar russa se mostrava avassaladora, muito maior do que a Ucrânia, ganhava um terreno todo dia. A avaliação da maior parte das pessoas, inclusive a minha, é que seria uma questão de tempo para a Ucrânia ser derrotada pela Rússia no campo militar. Uma enorme coluna com suprimentos e carros de combate se aproximava de Kiev naquele momento e imaginava-se rapidamente a capital seria cercada quando esse comboio chegasse. Na ocasião, meu melhor prognóstico é que as sanções seriam a única saída desta guerra. Se a Ucrânia conseguisse se segurar por pelo menos algum tempo, o suficiente para a Rússia começar a sentir as sanções, haveria de fato a possibilidade de uma vitória, mas não no campo militar. A visão de Galiv, no entanto, era que, ao contrário, a Ucrânia iria ganhar esta guerra devido a 3 fatores. A corrupção no exército russo, que fez com que ele esteja em muito pior forma do que muita gente imagina, as melhorias no exército ucraniano, que se beneficiou muito do contato com forças ocidentais e investimentos desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, e finalmente devido ao objetivo ambicioso demais do Putin. Mas as coisas mudaram um bocado de lá para cá e parece que Kamil Galiv acertou em cheio sua previsão. A guerra ainda não acabou, é verdade, mas a batalha principal, a batalha por Kiev, acabou com uma vitória incontestável da Ucrânia. A Rússia precisou recuar de forma desordenada e caótica porque seu exército já estava sendo perseguido pelo exército ucraniano, que já havia reconquistado enormes partes das áreas originalmente ocupadas pelos russos. Pode-se dizer que Putin de fato já admitiu a derrota, posto que, sem tomar a capital, nada que ele possa fazer ali irá realmente ser uma vantagem para a Rússia. O objetivo de conquistar alguma coisa no leste agora serve exclusivamente ao propósito de tentar criar uma narrativa para vender para o povo russo como uma vitória. A preocupação dele não é mais a Ucrânia, a preocupação dele agora é a própria Rússia. E agora, revendo o que está acontecendo até aqui, percebemos o quão certo Kamil Galiv estava. Mas de todos os motivos que ele citou, certamente a estratégia do exército ucraniano foi a que mais se destacou. Até bem pouco tempo atrás, o exército da Ucrânia era uma versão mais pobre do exército russo. Ambos tinham não apenas muito armamento herdado da era soviética, mas também tinham toda a mentalidade, estratégias, organização também vindas de lá. A Rússia, bem ou mal, modernizou parte de suas tropas no início dos anos 2000. A Ucrânia nem isso, era realmente um primo pobre da Rússia. Por isso, não foi surpresa que a invasão russa da Crimeia tenha sido tão fácil em 2014. Mas, como Galiv bem apontou, a coisa mudou de 2014 para cá. A Ucrânia percebeu o problema militar que tinha e, como seu grande inimigo é a Rússia, buscou modernizar seu exército, inclusive com treinamentos e intercâmbios com exércitos do Ocidente. O fato é que deste intercâmbio entre as técnicas herdadas da União Soviética e as técnicas aprendidas com o Ocidente, a Ucrânia desenvolveu o seu próprio jeito para a guerra, a sua própria estratégia. Essa estratégia foi descrita pelo professor de estudos estratégicos da Escócia, Philip Spayson O'Brien, em um artigo para a revista The Atlantic, com o mesmo título desse vídeo. O jeito ucraniano da guerra pode ser descrito em 4 diretrizes mestras. Primeiro, contestar a supremacia aérea sobre o campo de batalha. Esse objetivo foi crucial.
Antes do ataque inicial da guerra, a Ucrânia moveu boa parte de suas defesas aéreas para posições remotas, com o objetivo de não deixar, de forma alguma, os russos obterem supremacia aérea. Lógico, houve complicações aí. A Ucrânia poderia também ter salvo aeronaves e outros equipamentos, mas foi relativamente lenta ao reagir, não acreditando até o último minuto que a invasão da Rússia seria real. Por outro lado, a Ucrânia foi ajudada pela excessiva confiança das forças armadas russas, que apostaram em uma derrota da Ucrânia tão rápida que nem se preocuparam tanto assim com a preparação da guerra. Se os russos tivessem sido mais metódicos na destruição dos aeroportos ucranianos, pode ser que a coisa tivesse tomado um outro caminho. De qualquer forma, hoje, mais de um mês depois do início do conflito, a Rússia ainda não conseguiu a supremacia aérea. Seus aviões ainda encontram baterias antiaéreas e os aviões e helicópteros ucranianos continuam voando. E isso foi crucial para essa vitória ucraniana. Segundo, negar à Rússia o controle de cidades. Um dos problemas que aconteceram no caso da guerra da Península da Crimeia foi justamente que, querendo evitar conflitos e perdas civis, muitos comandantes ucranianos simplesmente abriram mão de lutar e entregaram as cidades aos russos. Isso permitiu aos russos invasores da Crimeia, primeiro, a manutenção de linhas de logística regulares, trens funcionando e etc. E também poupou muitos soldados russos. Defender cidades é algo complicado, geram muitos danos civis, mas é muito pior para quem ataca do que para quem defende. Ao final, o fato de Chernihiv, Sumy, Kharkiv e outras tantas cidades ucranianas terem resistido foi um fator crucial, pois dizimou as tropas russas nessas cidades, dificultou a logística do exército de forma geral, a ponto de inviabilizar todo o plano para o assalto a Kiev. Em terceiro lugar, permitiram que os russos contornassem as cidades. Embora eles não tenham invadido Kharkiv ou Sumy, os russos foram capazes de contornar essas cidades e chegaram a longas colunas até Brovary, próximo a Kiev pelo leste. As forças ucranianas tomaram a decisão explícita de não lutar ali, deixaram os russos esticarem suas enormes linhas de suprimento por longas centenas de quilômetros. Os ucranianos poderiam ter contestado essas forças, impedido o avanço, mas não fizeram isso, deixaram elas passarem até o objetivo final. Pelo quarto item. O quarto item é justamente atacar as colunas russas por todos os lados. Foi, de fato, uma estratégia similar à da Finlândia na Guerra do Inverno, onde os finlandeses derrotaram os russos também. Ao invés de grandes ataques frontais impedindo as expansões russas, os ucranianos deixaram eles andarem e se afinarem em longas colunas e usaram pequenos comandos para ir destruindo essas colunas aos poucos. Um caso clássico disso foi o famoso comboio de 35 quilômetros ao norte de Kiev. Logo nos primeiros dias saía em todos os jornais que havia um enorme comboio com suprimentos, arma e pessoal em direção a Kiev e que quando chegasse em Kiev a cidade seria cercada, mas passaram-se dias e o comboio não saía do lugar. A distância entre a fronteira da Bielorrússia e os arredores de Kiev é de pouco mais de 100 quilômetros. De carro não levaria 2 horas para fazer essa distância. É lógico, comboio demora mais, um comboio não é tão simples assim. Pneus quebrados, defeitos mecânicos, isso atrapalhou. Ainda assim, é difícil imaginar o que teria feito eles ficarem mais de uma semana praticamente parados sem conseguir avançar. Por outro lado, muita gente também questionou por que eles não foram atacados por aviões ou drones ucranianos. Eram alvos fáceis, patinhos na lagoa, um comboio enorme daquele tamanho parado no meio da Ucrânia. Agora, ao final da Batalha de Kiev, ficamos sabendo que aquilo tudo foi decidido de forma estratégica pelo exército ucraniano. Eles mapearam todos os locais mais estreitos em que o comboio teria que passar e, usando comandos pequenos, destruíam apenas os carros da frente do comboio, justamente nesses locais mais complicados. Isso forçava os russos a mudarem o caminho ou limparem destroços, fazerem operações realmente complexas para conseguir passar por esses objetivos. Os ucranianos fizeram tantas operações dessas que, ao final, o comboio russo nunca chegou ao destino.
mas ao mesmo tempo evitaram grandes danos ao comboio de forma geral. Por quê? Queriam deixar as tropas russas que estavam em Hostomel e Irpin eternamente esperando o comboio, achando que o comboio estava chegando. Não, daqui a pouquinho ele está chegando aí, vamos esperar mais um pouco. Se eles explodissem o comboio todo, os russos partiriam para outra estratégia, buscariam outro comboio, mandariam os suprimentos de outra forma. Então eles mantiveram o comboio intacto para os russos ficarem achando que a qualquer momento o comboio ia chegar. Nunca chegou. Essas estratégias brilhantes garantiram aos ucranianos uma vantagem enorme sobre um exército muito maior que o deles. Ganharam a batalha mais importante da guerra, a Batalha de Kiev. O nome por trás dessa brilhante estratégia não é Zelensky, por óbvio. O presidente da Ucrânia está cumprindo brilhantemente o seu papel nessa guerra, de representar o país, e deixando os militares e estrategistas fazerem o que eles sabem fazer melhor. E aí está brilhando o comandante Valery Zaluzhny, comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas. Ele é um herói de batalha da Guerra de Donbás e desde 2014 lidera os esforços de modernização da Ucrânia. Mas é preciso fazer um alerta: a guerra agora vai mudar. Os russos tiveram mais sucesso no sul e no leste da Ucrânia, e agora vão concentrar toda a sua força lá. Pior, os critérios de sucesso agora mudaram. Os ucranianos, para ganharem a guerra no leste e no sul, não basta eles impedirem o avanço do inimigo. Eles vão ter que conquistar terreno hoje dominado pelo inimigo. As tropas russas estão com a moral baixa, estão cansadas, com logística problemática e, mesmo com o reforço de 60 mil reservistas convocados por Moscou, não creio que consigam mais avançar por lá. Mas agora, os ucranianos, para ganhar essa guerra, precisam tirar terreno dos russos. Será que vão ter sucesso nisso também? É todo um outro tipo de guerra. Valery Zaluzhny fez toda a sua carreira na região de Donbás. Credencial para ganhar de novo lá ele tem. Vamos ver os resultados. Certamente é possível dizer que a Ucrânia está, neste momento, ganhando a guerra. Mas a guerra ainda não acabou. Vamos acompanhar as próximas semanas que serão cruciais para vermos o final disso. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!